Olá, pessoal. Vamos ver aqui algumas perguntas. Bom dia, Nathan. Tem uma quantia num banco digital como reserva de oportunidade. Queria saber de você qual a melhor opção de tesouro IPCA. Não tem resposta, Cícero. Não tem resposta. Justamente pelo argumento aqui que o Ronero está colocando. É uma coisa individual. O que pode ser bom para mim pode não ser bom para você. Quer um exemplo claro disso? Qual é o melhor tesouro IPCA para o Nathan? Para mim. Para mim é o Tesouro IPCA com juros. Por quê? Porque é o único ativo em que eu tenho remuneração do patrimônio e da renda, sem prejuízo de um ou de outro, sem que eu precise fazer malabarismos matemáticos ou reinvestir, sem que eu precise ficar dependente de um gestor. Eu tenho ali a correção do patrimônio pelo VNA, conforme o VNA, né? Aí, se eu paguei mais ou menos do que o VNA, aí é outra questão, certo? E a renda que vai andar conforme o IPCA, aumentando sempre conforme o IPCA. Esse é o melhor para mim. Só que toda vez que eu falo isso aqui no canal, tem pedra nos comentários. Tem pedra. Por quê? Porque certamente para essas pessoas não é esse o tipo de tesouro IPCA que mais lhe agrada. Então, tem o IPCA principal, porque tem três tipos de tesouro IPCA hoje em dia, né? Tem o IPCA principal, tradicional, clássico, reto e direto. Comprou, recebe no vencimento, tudo acumulado, tudo junto. Tem o Tesouro IPCA com juros, que tem esse jurinho semestral. E tem o Renda Mais, que é o motivo da próxima pergunta, que também é um tipo de Tesouro IPCA. Tanto que é NTNB1. NTNB1, tá? Então, assim, ó, realmente não tem resposta. Como vocês que estão me ouvindo se viram o vídeo da segunda-feira, ali eu mostrei. Ali aconteceu uma coisa muito interessante. O IPCA 45 rendeu praticamente a mesma coisa que o IPCA 29, né? Com prazos muito diferentes e riscos muito diferentes. E o IPCA 35 rendeu menos que os dois. Olha que bizarro, né? Por quê? Por um contexto de taxas de momento de ciclo econômico. Então, como é que você vai saber de antemão qual dos três é o melhor? Não tem como. Não tem como, certo? Então, como é que a gente consegue tentar saber o que é melhor para a gente? Eu acredito que não tenha outra maneira a não ser investindo de verdade e diversificando. E você ir acompanhando a sua carteira, se mantendo bem informado, acompanhando o nosso canal, claro que sim, tem que fazer o meu jabá, porque aí você vai vendo o que vai acontecendo com os diferentes títulos que você tem em carteira e você vai percebendo com quais ativos você está mais confortável. E aí, a partir do momento que você descobrir, não, eu me sinto bem investindo nesse, aí você começa a aumentar a posição com tranquilidade. Só que isso leva tempo. Isso é uma curva de aprendizado, não só do investimento, mas de autoconhecimento do investidor em si. Esse é o maior ponto, certo? E aí, quando eu digo aqui, por exemplo, que para mim é o IPCA com juros e eu recebo pedrada por causa disso, eu vou dizer outra coisa. 10 anos atrás, provavelmente eu mesmo atiraria uma pedra no Natan de hoje. O Natan de 10 anos atrás provavelmente atiraria uma pedra. Mas o que esse cara está falando isso? O IPCA 35 é muito melhor. Né? Com certeza eu faria isso. Né? Por quê? Porque era outro momento. Era outro momento da minha vida, do andamento das minhas coisas, das minhas prioridades, da minha realidade. E isso não tem como outra pessoa te dizer. E agora eu vou acrescentar, mesmo sendo um assessor
credenciado de investimentos. Mesmo sendo um profissional da área, ele não tem como entrar embaixo da tua pele e saber o que tu tá passando, o teu momento do ciclo de vida, o teu momento financeiro, o que tu realmente quer e o que tu te sente melhor. E tu só vai aprender isso investindo de verdade. Com uma carteira diversificada, não sabe muito bem o que fazer, começa diversificando aos poucos, em títulos mais curtos. E à medida que for se sentindo mais apto, vai para títulos de prazo intermediário, para só depois que tiver aprendido algumas lições que só o tempo vai ensinar, ir para os títulos mais longos. Ah, mas eu vou perder a taxa, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. A gente não sabe, pessoal. A gente não sabe. O mercado está aí nessa euforia, as taxas estão caindo, mas a grande verdade é que ninguém sabe, certo? Então, não adianta a gente montar uma posição sem saber o que está fazendo. Porque não adianta você culpar o youtuber. Se você, digamos assim, não se sentir bem com o investimento e acabar realizando um resgate ruim, né? Um resgate ruim num momento ruim de marcação do mercado. Então, eu estou insistindo um pouco nesses pontos, porque essa busca do melhor título ela é um caminho talvez sem sentido, tá? Porque isso vai mudar ao longo da vida. O título que te disserem hoje que está certo tem uma grande chance de estar errado na realidade, né? Isso a gente vai descobrir com o tempo. E a coisa é muito subjetiva e muito individual. Tem que ser muito sob medida, tá? E eu acho que uma coisa interessante é não pensar no melhor título, é pensar no melhor desenho de carteira para eu levar os investimentos, todos eles até o vencimento. Até o vencimento. É aquela carteira que vai me deixar tranquilo. Ah, mas aí então essa carteira para me deixar tranquilo vai ter que ser 90% Tesouro Selic e 10% Tesouro IPCA 29. Tudo bem. Tudo bem. Vai te deixar tranquilo. Vai te fazer não vender. E aí sim você vai ganhar de verdade. E não vai perder tempo. E nesse tempo, enquanto isso, você está acompanhando o mercado, você está absorvendo informação, você está ouvindo um conteúdo bacana. Do nosso canal, é óbvio. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que fazer aos poucos. Porque quando é que a gente chega no nirvana dos investimentos? Quando a gente justamente percebe que esse tipo de pergunta não precisa mais ser feita. Qual é o melhor título? Quando a gente atinge esse nível, a gente está no nirvana dos investimentos. E aí a gente está conseguindo pensar de forma independente. É esse nirvana que a gente tem que chegar. Só que isso leva tempo. E sim, vai ter erros no meio do caminho, o aprendizado vai ser doloroso, só que tem que ser a pessoa que tem que trilhar esse caminho. Não pode ser outro dizendo, porque enquanto o outro te diz, o outro vai errar porque ele não está na tua pele. E se ele errar, você vai culpá-lo e você não vai crescer. Então tem que ser a pessoa, certo? O Alexandre mandou para nós aqui um título Renda Mais 35. O vencimento é dezembro de 54. Então a correção contratada vai até 54 ou somente até 35? E o Éder Lima botou até o fim. E aí eu acrescento, até o fim de cada parcela. Pessoal, para entender isso que o Alexandre está perguntando, tá? Tem que olhar com calma, com atenção, com cabeça tranquila, certo? Sem preocupações, com tempo livre para fazer pausa, para fazer anotação, para ver e rever o vídeo. Os 2 primeiros da nossa playlist sobre o Renda Mais. Você tem que entender como é que é montado o preço do Tesouro Renda Mais. O Tesouro Renda Mais, como é que é montado esse preço? É montado assim como se fossem 240 tesouros IPCAs principais, cada um descontado pelo seu vencimento, sendo que o vencimento de cada uma dessas 240 frações é exatamente o dia 15 de cada mês
a partir de 2035 no exemplo que você deu, tá? Então, janeiro de 35 é um título, fevereiro de 35 é outro, março é outro e assim por diante. Não é um título, é 1/240 do seu título. E aí, como o preço de cada uma dessas fraçõezinhas é trazido a valor presente, é descontado do VNA pela taxa, né? O que acontece? As parcelas que vencem primeiro, a gente paga mais caro. E as parcelas que vencem no fim, a gente paga mais barato. E tudo é somado. E aí o que acontece? Como o VNA sempre é corrigido pela inflação, quando vem a primeira parcela, a parcela que vem depois, ela vai ter ali a correção da inflação mais o rendimento acumulado. Só que a sensação que vai dar é que foi só corrigida pela inflação. Mas na verdade, ela tem o rendimento acumulado maior que a parcela anterior. Por quê? Porque ela foi comprada por um preço menor. Só que para entender isso, tem que ver toda a matemática profunda da precificação do Tesouro Renda Mais. Tá? É um processo bastante trabalhoso, bastante exaustivo. Mas assim, ó, no pain, no gain. Então, sem dor não há ganho. Então, vai doer para entender isso aí. Vai demandar trabalho, vai demandar paciência, vai demandar tempo. Mas depois que vira a chave, é a mesma coisa que eu falei para o Cícero. Você, depois que vira a chave que você entendeu, ninguém mais vai fazer a tua cabeça. E aí você vai ver que cada uma das parcelas do Renda Mais é corrigida pela taxa e a inflação, porque cada uma acumulou durante todo o seu período de acúmulo, que é da compra até o seu respectivo vencimento, e recebeu ainda mais a inflação do período, certo? Então, só que entender isso aí tem que entender a precificação. E aí realmente tem que sentar e prestar muita atenção e ver muitas vezes até entender os 2 primeiros vídeos da playlist, que é onde eu explico a legislação e que eu monto a precificação do Renda Mais, tá? Que é um conteúdo denso, pesado, tá? Mas que não tem em outro lugar da internet. Não tem. É só aqui. Até agora, é só o nosso canal que explicou isso, porque eu acho que mesmo tendo pessoas que copiam o nosso conteúdo assim abertamente, eu noto que o que eles não conseguem, aonde eles não conseguem entender, eles pelo menos não falam. e aí, e aí a precificação do Renda Mais, ninguém explicou de maneira tão completa quanto o nosso canal. E tá lá. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.